Pode se assentar. Amados, tome o seu lugar. Nessa manhã, nós falamos sobre algo muito importante. Com que forças nós temos enfrentado as nossas batalhas, as nossas lutas, os nossos desafios e dificuldades diárias. Nós até comentamos aqui de manhã sobre a questão da ordem de Deus. Quando Deus criou você, quando Deus me criou, Deus deu uma ordem que é para nós frutificarmos, multiplicarmos, povoarmos a terra. E é um desafio extraordinário, tremendo, e que muita gente hoje tem tido até dificuldades para desejar ter filhos, por causa dessa grande responsabilidade que é, e também das dificuldades que se enfrenta. E muitos têm até procurado fugir disso. E também falamos dos desafios que nós temos enfrentado, como citamos, de viver um ano 2020 e ainda ter que crescer na fé, crescer em todas as áreas da vida, principalmente do equilíbrio emocional. E nós entramos aqui e falamos que Jesus deixou bem claro, também para a igreja no Novo Testamento, a respeito do grande desafio de ir e de cumprir com o sonho de Jesus, que é que todo ser humano tenha a oportunidade de ouvir o Evangelho. E para se cumprir essa missão, Jesus deixou bem claro lá em Atos capítulo 1, versículo 5, dizendo: João Batista batizou com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E no versículo 8, ele foi muito categórico, dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Só depois de nós recebermos o Espírito Santo é que nós poderíamos, ou eles poderiam fazer a obra de Deus. Mas a pergunta nessa noite é: com que forças você tem enfrentado as suas batalhas diárias? Porque Jesus deixou bem claro para os apóstolos: não, vocês não vão conseguir, vocês não terão condições de realizar o meu projeto se não for através da presença do Espírito Santo liberando poder. E esse poder, em muitas Bíblias, no versículo 8 aí de Atos, capítulo 1, versículo 8, está escrito virtude, que é uma palavra que significa dunamis. Queridos, isso quer dizer, e traz uma ideia de força e de poder mesmo, mas é um poder miraculoso, é uma força miraculosa. Também habilidades de se realizar milagres. É um poder vivo, gerado pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de você, ele gera um poder vivo. Um poder vivo, uma força que te leva a resistir contra todas as hostes das maldades, como nós lemos no final da mensagem. Depois você pode ver na sua casa, lá no YouTube ou no Facebook. Lá no final nós lemos Efésios capítulo 6, onde diz que as nossas lutas, realmente as nossas batalhas, são contra as forças malignas, são contra as hostes espirituais, as forças da maldade. E ali nós citamos algumas coisas muito interessantes, e nós queremos dar continuidade. Nós falamos sobre 3 forças atuantes sobre a face da terra. A primeira é da carne, e você pode ler lá em 1 Coríntios capítulo 1 na sua casa, no versículo 14. E 1 Coríntios capítulo 3 versículo 1 fala do homem natural. E quando nós falamos do homem natural, nós vamos observar que esse homem natural, ele tem a tendência de estar lá em 1 João capítulo 2 versículo 15 e o 16, onde fala das concupiscências que existem dentro da natureza humana. Então nós temos outra força, segunda, que é as forças demoníacas. E é interessante que Jesus confrontou terrivelmente essas forças demoníacas. Ele deixou bem claro isso.
E aí nós podemos ver que usamos como base, e presta atenção, uma força demoníaca tão terrível, como eu citei Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 13. Mas irmãos, tem uma passagem que todo mundo lembra de Judas, só que se esquece de uma coisa, que o ato de Judas era tão terrível, que a Bíblia diz que antes dele praticar esse ato, lá em João capítulo 13, versículo 26, a Bíblia diz que Satanás entrou dentro dele. A primeira força que você pode estar combatendo nas batalhas que você está enfrentando é as suas próprias forças humanas limitadas. Segundo, você pode estar dando lugar ao diabo igual Judas deu, e aí a coisa ainda vai ficar pior do que está. Agora, existe uma terceira força ativa no mundo, que é a presença do Espírito de Deus, como Jesus deixou claro. E lá em 1 Coríntios capítulo 2, e aí eu peço para você, 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 10. Aí você vai lendo do versículo, irmão, fala de coisas tremendas do homem espiritual, do homem que tem o Espírito de Deus. E a pergunta que eu quero te dizer é o seguinte: com que forças você tem enfrentado as batalhas do seu dia a dia? Quando nós olhamos, e vamos usar um exemplo aqui, muito simples, é Moisés. O homem Moisés, a Bíblia diz que Moisés, ele é um exemplo clássico para nós. Você se lembra quando Moisés tinha 40 anos? Um homem cheio de conhecimento, de matemáticas, das ciências egípcias. E aí ele descobre que a sua etnia, a sua raça, eram os hebreus. E ele era uma pessoa que queria ver os hebreus livres, e os hebreus eram escravos. Mas aí ele vê um egípcio que estava maltratando um hebreu, e aquilo doeu dentro dele, aquilo se tornou uma batalha dentro dele. E a Bíblia diz que Moisés não estava caminhando com o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele naturalmente usou a força da sua carne, e entrou no meio do problema e acabou matando o egípcio. E a Bíblia diz em Êxodo capítulo 2, do versículo 1 em diante, que Moisés, por usar a própria força sua, a força dele própria, a força humana, a Bíblia diz que o resultado foi a morte. E a morte, irmãos, que o levou a uma prisão de 40 anos. Para mim e para você, quando vê Moisés fugindo, parece que é tão simples, né? Parece que é tão simples Moisés viver cuidando de ovelhas, criando ovelhas, trabalhando para o seu sogro Jetro. Mas aquilo era uma prisão. A Bíblia diz, e há uma luta ali entre Atos dos Apóstolos e o livro de Êxodo, porque a Bíblia diz que esse homem, ele entra num drama tão grande, que ele começa a ter dificuldades até para falar. Porque em Atos diz que ele era poderoso, mas quando você vai ver que passa 40 anos, ele é um homem que perde até essa habilidade. Quando nós vamos na nossa força, pode ter certeza, vai dar problema, e o problema vai ser morte. E lá em João capítulo 8, versículo 34, diz, irmãos, que quem comete o pecado é escravo do pecado. Moisés comete um delito, e ele vai pagar um alto preço. Ei, diante das suas lutas, diante das suas dificuldades, diante do que você tem enfrentado, qual é a força
que tem te mantido em pé? Qual é a força que tem motivado você a avançar? Qual é a força que tem realmente feito com que você tenha caminhado? Qual é a força? A força da natureza humana? Ou a segunda força, que são as forças demoníacas? E nós vamos encontrar isso na vida de Moisés, porque chegou um dia que Moisés deu lugar ao diabo. Você se lembra que Moisés, quando ele vai lá, Deus o tira daquela prisão de 40 anos e o coloca de volta agora no trilho e diz: vai, liberta o meu povo, tira o meu povo do Egito. E Moisés foi e tirou o povo. O mar vermelho se abriu, a nuvem se estabeleceu de dia, a coluna de fogo de noite, e Deus mandando pão todo dia, e Deus mandando carne para o povo comer no deserto, uma coisa tremenda. Mas ali, irmãos, Moisés não vigiou. Escute, Moisés não vigiou. E um dia, a opressão era tão grande, e muitas das vezes Satanás fica esperando o momento em que você está na opressão. De todos os lados está havendo problemas. Eu acredito, isso é uma coisa minha, que o diabo ficava cirandando ao redor procurando uma brecha. E houve um dia em que Moisés estava por aqui. Não sei se a sua esposa já disse: ó, estou por aqui. Eu não sei se um dia você mesmo já disse para sua esposa: ó, eu já estou por aqui com você. É nesse dia. E nesse dia Moisés estava muito bravo, e o povo pedindo água, porque não tinha água. E Deus deixou faltar a água, e o povo murmurou, e o povo pressionou Moisés. E aí Deus veio e falou: Moisés, dá água para o povo. Você pega o seu cajado, tá certo? Levanta, olha, Deus falou: pega o cajado e vai. E chega lá na rocha, e você fala com a rocha, e a água vai dar, e a rocha vai dar água. E Moisés pegou o cajado. E Moisés pegou o cajado. Venham comigo. Chegou diante da rocha. Qual era a força, irmãos, que deveria prevalecer? Qual era a força? A força era do Espírito de Deus, que o conduziria a obedecer ao Senhor. Mas ele pega o cajado, olha para o povo e diz: porventura tiraríamos nós a água dessa rocha? Porventura sairia água? E ele desce o cajado. A rocha jorra água como nunca. E parece que tudo estava bem, mas não estava. Nesse momento Moisés perdeu a grande oportunidade, como diz Deus. Deus falou para ele: Moisés, você não glorificou e exaltou meu nome. Por causa disso você não entrará na terra prometida. Irmãos, muito cuidado com as nossas atitudes. Se você desejar, veja na sua casa Números, capítulo 11, do versículo 16 e 17. Depois você vai para o 24 até o 29, está lá registrado isso. Não entrarás na terra prometida, porque eu mandei você falar, e não mandei você bater na rocha. Queridos, ele não vigiou, e naquele momento, é naturalmente que vêm as inspirações do diabo. Por quê? Porque 1 Pedro 5,8 diz assim: o diabo anda ao redor. O mesmo diabo que chegou para Jesus e disse: você está com fome, olha essas pedras, transforma elas em pão. É o mesmo demônio que vai falar para você desistir, para você fugir, para você bater em vez de
liberar a palavra de poder. Terceiro, o próprio Moisés, irmãos, é um exemplo que muitas vezes ele não percebeu que a liderança que Deus deu a ele não vinha dele, era uma obra do Espírito Santo. Era uma obra do Espírito Santo. Era uma obra do Espírito de Deus. Está lá em Números 11, versículo 16 ao 17 também. E por favor, você leia também Números capítulo 20, do versículo 6 ao 12, que fala sobre o assunto da rocha. Preste muita atenção nisso. Nós precisamos de uma liderança que discirna que a sua liderança, ela não vem dela própria, mas vem do Espírito Santo. A Bíblia diz que aqui Deus sustentava Moisés. Em Números 11, versículo 16, que nós citamos, a Bíblia diz que Moisés disse: ajunta para mim, Moisés, 70 homens dos anciões. E a Bíblia diz que o Senhor disse para ele, no versículo 17: eu tirarei do espírito que está em ti e vou colocar sobre os 70. Irmãos, a liderança de Moisés era totalmente dependente do Espírito Santo. A liderança de Moisés não era uma liderança da sabedoria dele, da capacidade dele, mas era do Espírito de Deus. Olha no versículo 24: e saiu Moisés e falou a palavra do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo e o pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Quando Deus faz esse ato, Deus capacita os outros 70 para serem líderes juntamente com Moisés. Moisés muitas vezes perdeu a noção de que a sua direção para guiar o povo não vinha dele, vinha do próprio Espírito de Deus. Eu sei que no Novo Testamento nós temos uma revelação muito mais profunda, conforme Romanos 8,14, que diz que quem é filho de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Moisés muitas vezes se esqueceu disso. Moisés muitas vezes dependeu da sua própria sabedoria, das suas próprias decisões, e aí veio as frustrações. Nós podemos nos frustrar, e eu quero dizer para você que o sucesso de Moisés no Velho Testamento é muito glorioso, mas não se compara com a glória do Novo Testamento. Como assim? Por quê? Porque em Cristo nós podemos viver infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, e podemos viver uma vida totalmente, irmãos, de bênção e de vitória, quando nós dependemos totalmente da força do Espírito Santo. Qual é a força que tem te sustentado diante das batalhas? Quais são as suas forças que têm te sustentado diante das lutas, diante dos desafios? Ei, amanhã eu e você teremos desafios tremendos, lutas tremendas, decisões importantíssimas. E da onde virá a força? Da onde virá inspirações? A Bíblia deixa bem claro, que Deus fala conosco, que Deus nos inspira. E nessa noite eu quero te trazer à memória que Jesus deixou bem claro: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestido de poder. Deus não te abandonou aqui, Deus não te deixou. Agora, que força! Quando nós lemos e sabemos que essa força, que só há na pessoa do Espírito Santo, ela só é alcançada por aqueles que se entregam a Jesus. E olhe para mim,
o mundo não conhece e não pode receber o Espírito Santo. Mas Jesus disse que eu e você podemos. Nessa noite, coloque-se de pé. Diante desses problemas, quem tem te sustentado? Quem tem te direcionado? Na mensagem dessa manhã, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele não foi. O Espírito de Deus não permitiu que ele fosse para uma direção. Aí ele olhou e disse: eu vou para lá. E ele disse também não. E quando ele ficou esperando, o Espírito Santo veio e disse: agora você vai. Você vai passar a Macedônia e vai socorrer as pessoas. Qual é a força que tem te conduzido? Qual é a força? Responda para você mesmo. Qual é a força que tem te sustentado? Qual é a força que tem te colocado em pé? Qual é a força que tem te inspirado? O Espírito de Deus está agindo e está desejoso de operar dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. Não vos deixarei sozinhos e nem órfãos. Eis que enviarei o Espírito Santo e Ele estará sobre vós. E Ele estará em vós. Ele vos ensinará, Ele vos guiará. Uau! Isso, peça mesmo ao Espírito Santo para que Ele venha tomar a sua vida. Fale com Jesus e declare a Ele: Senhor, eu quero ser cheio, eu quero transbordar da Tua graça. Eu quero ser cheio como Zacarias, eu quero ser cheio como Simeão, eu quero ser cheio como Ana, eu quero ser cheio como Pedro, Tiago e João, eu quero ser cheio como Paulo, eu quero andar em Espírito, eu quero respirar em Espírito, eu quero falar em Espírito. Igreja, o Senhor deseja te tomar e fazer de você uma bênção, uma bênção, uma bênção. E se você está disposto, meu irmão, abra o teu coração e seja cheio, 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 cheio do Espírito de Deus, cheio da presença do Altíssimo. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que tua vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflição. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor, minhas forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em tuas mãos. Eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços
minhas mãos. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que tua vida me amarraria. Disseste que no mundo eu teria. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor, minhas forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo as tragédias vindo sobre mim. Mesmo assim, eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor, minhas forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas com o dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu, ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor, minhas forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor, minhas forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Ele vem, ele vem, ele vem e me segura. Ele vem, ele vem, ele vem e me segura. Ele vem, ele vem, ele vem e me segura. Se você pode, aplauda ao Senhor de todo o seu coração. Levante suas mãos aos céus. E com todo o seu coração ore comigo dizendo: Senhor Jesus, em mim não há força de maneira alguma para enfrentar esses desafios. Senhor Jesus, eu preciso da sabedoria que somente o Espírito Santo tem, para que eu não venha dar lugar ao diabo, e muito menos ser, Senhor, orgulhoso para querer viver pelas minhas forças. Mas nesta noite eu me humilho diante de Ti e peço a Ti, Senhor, enche-me do Teu Espírito, enche-me do Teu Espírito. Espírito Santo, eu sou o Teu templo, eu dependo de Ti. O Senhor Jesus Te enviou
para cuidar de mim. Espírito Santo, eu quero ser cuidado por Ti. Eu me entrego a Ti de todo o meu ser, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, ao nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, toma minha vida. Traga os seus 2 braços para o seu coração com as suas mãos. Permita o Senhor olhar para dentro de ti e encontrar sinceridade nessa oração. Porque eis que o Espírito de Deus está batendo na porta do teu coração. No mundo tereis aflições, mas eu não vos deixo órfão. Envio sobre vós o Espírito Santo, e Ele estará convosco. Ele vos guiará, Ele vos fortalecerá, Ele vos ensinará, Ele vos conduzirá a toda a verdade. Receba, igreja, receba, receba, receba e dependa totalmente dEle, totalmente dEle. Espírito Santo, em nome de Jesus, tome a minha vida, tome a igreja, tome cada vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, seja cheio do Espírito Santo. O recamarama charamando remio, ricanto remia remio, riamando remie. Espírito Santo, dê força à igreja, dê saúde à igreja, dê santidade à igreja, dê pureza à igreja. Espírito Santo, dê a esse homem a força que ele precisa para cuidar da sua esposa, para ser um verdadeiro esposo. Espírito de Deus, dê sabedoria a essa mulher para ela ser uma verdadeira esposa. Oh, Espírito de Deus, a esses filhos para serem filhos de verdade, a essa família para ser um testemunho glorioso da presença de Deus sobre a terra. Família, em nome de Jesus, seja cheia, cheia, cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Ei, não temas, pois o seu dia de amanhã de glória, pois o Senhor está agindo, e Ele te dará sabedoria lá no teu trabalho, Ele te conduzirá, Ele te dirigirá. Não temas, não temas, ei, não temas pelo que vem pela frente. Maior é o que está em ti do que aquele que está no mundo. Se você recebe, receba agora. Levante as tuas mãos ao céu e receba de Deus. Ele vem e me segura. Ele vem e me segura. Ele vem e me segura. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos.